É uma gritaria na hora do ensaio, tudo falando alto, assim, cruzado. A gente tem o seguinte, os 8 falam pessoas falando ao mesmo tempo e todo mundo está entendendo tudo. Isso a gente quantas vezes eu vejo assim, pessoas às vezes que vão almoçar. Aí depois de meia hora de conversa, Um falando com o outro, assim, como é que pode isso dar certo? Não é possível. Esse disco novo, pouca gente percebe, mas a música Clitóris tem uma crítica à igreja. Porque ela começa falando sobre clitóris. Estou ficando louco, tanto cansado. Estou ficando louco, tanto cansado. Estou ficando louco, tanto cansado. Eu não vejo mau comportamento nas coisas que eles fazem. Tipo assim, eu não vejo eles agredirem ninguém, entendeu? Eles estão na deles, eles fazem o que eles gostam. A gente, de certa maneira, também faz parte, não que tenha gravado primeiro, mas do comecinho do rock. A nossa amizade, que veio através do Equipe, deu início, deu origem. A primeiro trabalho que a gente fez conjuntamente, onde das frações desse projeto era Titãs do Iê. a gente fazia de tudo e não tinha muito preconceito com nada, eu acho. Teve uma época, eu vejo umas fotos, eu tenho até vergonha. A gente fez coisas... Eu usava um paletó e gravata, só que ele era aqui. Já que tinha tanta gente fazendo coisas interessantes, a tendência foi aproximar mesmo. A equipe tinha uma certa efervescência cultural, né? Os Titãs do Iê era uma coisa totalmente precária, ninguém sabia tocar muito bem, o Nando tocava bateria. Tinha uma postura que era, nós estamos aqui para nos divertir, entendeu? A gente transava em extremos, assim, mas não... Era pura energia, né? Tinha o visual bichos, né? Se eu não me engano, 3 ou 4 estampas. Uma de ratos, uma de baratas, uma de moscas e outra de aranhas. A gente fazia a versão do Physical, da Olivia Newton-John. Era a época que a New Wave, na verdade, estava chegando no Brasil. Nós estamos aqui para quebrar a caretice que tinha dentro da equipe também. A gente nunca teve esse pudor, essa vontade de ser marginal, de atuar num circuito underground. Tinham tantas bandas diferentes, era aquele impacto, você via um cara... E aquilo, de certa forma, acho que inspirava. Como ninguém tinha muito um público próprio e nem muito numeroso, então sempre que você ia tocar, você queria conquistar o público, queria que fosse só teu. A gente queria ocupar aquele espaço. Você quer se matar? Você já tá pra lá, já perigo. Eu conheci o Titãs através do Fonseca, uma firma de segurança. Cheguei no show, realmente eu fiquei extasiado, porque é uma loucura. Eu fiquei... Eram, por exemplo, 8.000 pessoas cantando a letra de uma música que eu não conhecia. No começo foi um pouco difícil para trabalhar, porque eram 8, até acostumar com 8. A primeira vez que eu ouvi falar, eu fui num show uma vez na Palma, que frequentava a boate, tinha show de um grupo chamado Titãs do Iê. Eles gostavam, por exemplo, de tocar antes do show, eles tocavam no quarto comigo, Otis Redding, Sitting in the dock of the bay, I'll be sitting in the ships away, you know? A outra vez foi no Hollywood Rock, eu vi aquele estouro, né, aqui em São Paulo, eu não acreditei. O engraçado foi quando eu apresentei o Titãs, eu não sabia que eram 8. Eu já conheci alguma coisa. E sim, já gostava. Titãs! Aí eu me assustei, porque entraram 8, um ficava assim, o outro assim, aí fica tudo parado, um ajoelhado, né? Até começar a música Sonifre, sabe? Todo mundo deu uma risada, eu fiquei assustado, né? Nossa, eu nunca tinha visto tanta gente no palco do Napalm. Falei, nossa, como é que eles conseguem tocar num espaço tão pequeno? Então eu conheci os Titãs, fui, acompanhei e toda vez que eles iam passando, eles ligavam pra minha casa. Eu gostava da performance, eu falava, nossa, esses caras eles têm carisma, eles têm um pique legal, né? Mas falta uma coisinha. 8 pessoas juntas não existe. Eu conheci na época do Cabeça Dinossauro. Eles foram até 84. Depois não foram mais. Eu preciso
Eles foram no Play Center, que eles fizeram, nós fizemos no trem Fantasma, que eles fizeram um monstrinho lá e os três ficaram lá em cima e fazer que ficar no lugar daqueles bonecos que levantam, abaixa e eles foram cantando. Tá muito engraçado, eu tenho isso gravado. Tinha muita informação no som da banda e eles estavam indo para um caminho que de repente não era o caminho certo deles, né? Quando eles acertaram mesmo o pique, aí ficou legal, aí deu aquela coisa forte, né? Que é o Titãs hoje. Nosso primeiro show no Sesc Pompeia foi com 20 músicas já, estreou à meia-noite. A gente fez um show, inclusive, da época que eu era do Ira, era a Noite New Wave no Sesc Pompeia. Um clima de disputa radical. Titãs, Ira e Magazine. O Magazine tinha acabado de lançar o compacto Eu Sou Boy. Vamos ver quem consegue gravar primeiro, quem consegue ter o disco primeiro. A Warner estava namorando a gente, os Titãs e o Ira, né? E o Magazine era a primeira banda de rock. Na época existia um mercado de compacto e tal, e a gente disse, ah não, isso não interessa pra gente, a gente quer fazer um LP. Aí chegou o empresário do Magazine com um pratinho de batatinhas fritas só pro Magazine, e a gente ficou olhando assim. Então a gente queria fazer um disco, e a gente tinha um repertório. A gente tocava mal e tal, e a gente queria mostrar as nossas músicas. Isso era o impulso primeiro da coisa. A gente não tinha experiência nenhuma de estúdio, não tinha instrumento, não tinha nada. A gente começou assim, aprendendo a tocar, tocando. O que saiu do disco, na verdade, é um retrato daquilo que acontecia no palco. A gente já tinha consciência na época de que o trabalho era muito abrangente. Uma faixa só não vai mostrar o que são os Titãs. Tem 5 cantores, qual que vai cantar? Porque, afinal de contas, aqueles 8 caras faziam aquelas tantas músicas. A gente sempre quis, de cara, mostrar as músicas que a gente compunha. A gente, antes de mais nada, era compositor. Tinha um senso de falar, esse é o nosso disco. Meio que rapidamente o disco foi gravado assim, meio standard, né? Uma produção num estúdio de jingle. A música que aconteceu, que foi Sonífera Ilha, ofuscou o resto do disco. O sucesso de Sonífera Ilha nos garantiu a possibilidade de gravar um segundo disco. Não posso mais viver assim ao seu ladinho, por isso colo meu ouvido no radinho de pilha. A gente está fazendo um show em Belém, que é uma cidade totalmente selvagem, tem um público louco, assim, então muito tá um show visceral, lotado, a gente tocando aquela loucura, então de repente do palco a gente vê um cara gigante, enorme. Um monstro. Um cara lá de trás, assim, quadrado. Um armário. Lá de trás, assim, ele estava lá atrás na plateia. Ele começou a abrir caminho, assim, vindo em nossa direção. O nosso segurança, que também é grande, já pegou um pedestal de microfone já para se preparar. A gente falou, pô, esse cara vai querer fazer o quê? Bem, aí acabou o show e tal, quando a gente chega no hotel, ele tá lá no hotel, todo mundo, pô, e agora? Aí ele vem assim, ajoelhou e beijou o pé do Marcelo. Então esse é o tipo de fã que a gente tem, são caras geniais. Que não é o que não pode ser, que não, e não pode ser, que não é. Os Titãs são muito, na verdade a gente, eu acredito, apesar de ser esses 8 pessoas, o som que a gente faz, a gente é muito razoável assim no contato com as pessoas. Não é o que não pode ser, que não é, que não é, que não é. Era um impulso do começo, em que a gente tinha um fascínio por esse universo. Eu lembro que a primeira vez que a gente foi no programa da Hebe Camargo, A gente queria aparecer no Barros de Alencar, no Chacrinha. a gente estava a fim de fazer realmente televisão, de aparecer. Não tinha, assim, nenhum pensamento negativo de que aquilo fosse comprometer a nossa imagem. Banda de rock tinha uma versão profunda contra a coisa de aparecer em televisão. A gente não, achava que a gente ia se diferenciar ali. Como os programas já eram uma coisa absurda. A gente se arrumava para fazer isso, né? A gente tinha umas produções de roupa. Tinha um nego que te varria. A gente fazia algumas combinações. Passavam 3 mulheres de maiô. E a perna é para cá ou é para lá. Não tinha na época também outro canal de expressão. Meu programa, graças a Deus, sempre deu abertura para as pessoas que estavam iniciando. Você tinha que passar por isso, era meio inevitável. Não tinha também veículos próprios para essa coisa do rock. Gravava o disco e vinha lá, Raul Gil, dá para botar essa turma aqui?
Não teve que passar por isso para poder entender. Né? Como tinha a canção televisão, tinha música, a gente pensou num conceito. O nome é muito emblemático, sintomático, televisão. Pô, e a próxima vez que a gente for Chacrinha, que roupa a gente vai vestir? A minha mãe gravava todos os programas na época. Eu lembro de uma vez que a gente não tinha mais opção. Teve um dia que a gente combinou, falou, você tá meio de saco cheio daquela coreografia. E todo mundo falou, pô, isso é legal, não sei o que, não sei o que. Ele falou, então vamos deitar todo mundo e continuar tocando a segunda parte da música deitada no chão. Mas era tão desconfortável, porque era um tecido mole, assim, você botava a calça, a mesma coisa, tá pelado. E até que o câmbio já deu, sumiram todos os titãs, não tinha mais, o cara até procurou. E a gente foi no Chacrinha com essas roupas, né? A gente cortou com essa coisa de fazer demais, a gente estava se superexpondo mesmo. A gente começou a ver a maneira de, sabe, sair fora. Não, fora que a gente ficava 7 horas, 8 horas em cada programa para gravar 2 minutos. Aquilo passou a ser desconfortável. Chegou uma hora que é ridículo você estar toda semana no Chacrinha. Se você vacilar, você vai em 20 barros de Alencar por ano. A gente cansou também. A gente gravava, ficava ia pro hotel, 7 horas da noite passava uma Kombi. No começo era uma Kombi, depois passou a ser rádio táxi. Foi melhorando. Aí a gente saía, os 8 pra periferia do Rio, assim, 5 playbacks numa noite. São Gonçalo, Caxias, Santa Cruz, Nilópolis. Era um absurdo, assim. Então, aí os titãs subiam, entendeu? Lá atuavam, playback na cara dura, uma caixa e um prato, um pandeiro assim, todo mundo playbackando, pum, acabou, pá, sai correndo pro táxi, entra e vai embora. A gente tinha uma máfia desses playbacks, entendeu? Então era muito mais vantajoso você fazer 5 numa noite, muito mais barato, do que fazer um show só, que era mais caro. E as pessoas nunca tinham tido show nessa época, ninguém tinha como sair de lá da periferia para vir até a Zona Sul. Então o cara se contentava em ver você, você nem tava tocando, ele queria ver sua cara, se você era alto, que era a única opção que ele tinha, né? Tinha gente que falava, eu não vou tocar essa merda na minha rádio. O trabalho não era muito radiofônico, aparentemente. Todo mundo se refere a esse disco como não sei o quê, o disco da década, etc. Entendeu? As pessoas falavam, essa música até meu filho, quando nasceu, cantava. O rádio absolutamente ignorou. É música de débil mental. Falavam, que eles estão diluindo o que as bandas punks aqui começaram a fazer. Os caras estão ali cantando uns negócios meio diferentes, né? O público começou a identificar nos Titãs uma coisa que gostava. A partir do Cabeça Dinossauro, aí a gente conquistou realmente um público fiel. A gente ia fazer o que a gente gostava, o interesse básico é o interesse artístico. Isso é uma coisa que também demorou para as pessoas verem o valor real que aquilo tinha ou não. Cabeça Dinossauro! A gente estava querendo fazer uma coisa mais suja, mais pesada. Cabeça Dinossauro! Mais rock and roll, assim, mais básico, mais visceral. Titãs destroem teatro, o público arrebenta tudo. O primeiro show do Cabeça foi uma surpresa. Não foi nem fim de semana, era uma segunda e uma terça, para você ter uma ideia. As músicas não tocavam no rádio e tal. A gente foi tocar e todo mundo cantava junto. O show do Cabeça foi o marco, foi a primeira vez que a gente sacou que, puta, acho que a gente formou um público. Tava todo mundo super preocupado. A gente falou, puxa, tá esquisito isso. Não tinha música no rádio? A música não tocava no rádio. Foi um contato direto dos caras irem, comprarem o disco, gostarem e foram ver qual que era dessa banda. A gente viu que essa coisa, que o que a gente estava fazendo, as pessoas estavam gostando disso. As pessoas cantavam todas as músicas e estavam lá. Teve essa adequação também, entendeu? Do repertório ao jeito como a gente se comportava no palco. O trabalho tinha força para acontecer por ele mesmo, a gente sabe-se lá por que meio. Casou muito mais, então bateu muito mais, eu acho. Pra gente e pra quem visse. As pessoas estavam vindo e gostando. Castro Alves, né, o teatro? Carlos Gomes. Carlos Gomes, é. Quando a gente finalmente foi fazer um show lá, era uma semana, 3 dias
no teatro. Ele começava depois de um espetáculo infantil, né? Que era a Bela Adormecida, alguma coisa assim. Acho que se reuniu o público real do disco lá e destruímos o teatro. Durante o show teve um quebra-quebra que acabava de metade quebra de cadeira, não foi briga. Diz que a coisa começou assim, alguém prendeu o pé porque as pessoas dançavam em cima das cadeiras, né? Assim, né? Como tem cadeira fixa, as pessoas subiam na cadeira e ficavam dançando. Então alguém caiu e prendeu o pé na cadeira. E só tinha um jeito de soltar o pé da pessoa que estava lá apertado, tá? Que era quebrando, ou sei lá, soltando a cadeira do chão. Não sei como é que foi que fizeram para soltar. Aí as pessoas que viram essa cena se motivaram a quebrar também. No show deles tem um comportamento mais aguerrido mesmo. Eu já assisti da plateia vários shows dos Titãs e eu vi as pessoas reagindo de uma maneira que provavelmente nunca vão reagir num show da gente. Na hora que eles gritam porrada nos caras, e eles gritam loucos mesmo, eles vão pra dar porrada, eles partem, sabe, aquilo é um certo tipo de estímulo que desperta. Essa ideia de que som é trilha sonora para briga ou para quebrar teatro, esse tipo de coisa associada aos Titãs é estupidez. A reação parece que é violenta, entendeu? Porque as pessoas se batem. Fica meio barra pesada, não dá pra mulher ficar ali no meio. É mais por diversão. É uma violência de som. É um jeito meio bruto de se divertir. É um som. A identificação do público com o som é um termômetro muito eficaz. É um som violento. O rock and roll é um som violento, assim como o sexo é violento. Inflama, realmente inflama, entendeu? A coisa, a moçada fica inflamada. Assim como existem uma série de manifestações que são violentas, isso não quer dizer que é briga, que a gente está incitando o público. O som, na verdade, o fato dele ser pesado, ele gera uma coisa, uma catarse. Diversão e arte, para qualquer parte. Diversão, balé, como a vida quer. Rock feito no Brasil é rock brasileiro. Se for feito aqui, se alguém, não importa se seja trash ou não sei o que, o Sepultura é rock brasileiro pra mim. Os Titãs soam como? Como os Titãs. A gente tem carisma e faz tudo de verdade, dá o nosso sangue e a nossa alma por isso, porque a gente ama isso, ama fazer música, entendeu? E respeita as pessoas que estão ouvindo a gente. Eu acho que apesar de ser brasileiro e de fazer rock, ou fazer samba, ou fazer chachado, ou chinchim, eu acho que a gente faz isso há muito tempo, faz música acima de tudo. E eu acho que um festival, principalmente num país do terceiro mundo como o Brasil, tende assim, numa mega produção que traz atração internacional, caramba, fazer uma coisa totalmente massacrada e maçante, onde as coisas ficam muito pré-estabelecidas e muito óbvias. Eu acho que não, eu acho que já fui muito mais bem tratado num show em Los Angeles do que hoje aqui num festival. Parece que a crítica musical está encampando o papel de defensora da moral e dos bons costumes e usando a gente para fazer esse papel ridículo. A nível de crítica, teve essa leitura meio burra deles também, de se ater a esse fato da escatologia do disco estar representado por 3 músicas, sendo que tem outras 12 que não tem isso. Polêmico, a gente vai falar polêmico, parece que estamos falando de tudo. É meio restrita, quanto à imprensa, né? Porque tem gente que falou bem ou gente que falou mal. A gente tem, por exemplo, notícias de venda que não são polêmicas. Palavras chulas, dificuldade de execução em algumas rádios em São Paulo. São as manifestações mais evidentes de que, além de ter uma polêmica, isso também fecha alguns canais. É uma espécie de estranhamento assim, que algumas pessoas têm. Mesmo essas letras que tem palavrões e tal, são letras trabalhadas, se você quiser. Descabido esse tipo de comentário que a gente tem visto na imprensa. O jeito como o disco foi feito, ele reflete, ele na verdade explica o que a gente queria fazer. Mas isso não foi
De maneira nenhuma foi proposital, ou a gente estava pensando nisso. A polêmica independe do disco em si. Não dá para levar a sério. Depende das pessoas que estão olhando ele com determinados olhos. Eu acho que tem uma forçação de barra. Eu acho que tem uma integração perfeita entre os arranjos, o som, as levadas, as letras. Sai de mim, jornal, né? O melhor disco do que qualquer outra coisa. Levando um som, a palavra clitóris. São os melhores por, acho, 2 ou 3 motivos, assim. Eu gosto muito deles, acho muito inteligente. Muito, todos. Não sei ver de fora, é difícil você ver de fora isso. Mas agora, o maior susto é que são todos normais. Isso é um absurdo, né? Acho que o mais palhaço é o Branco Melo. Pode raspar a cabeça, pode fazer o que quiser, mas todo mundo são tão normais. Quer dizer, é isso, né? A gente está muito mal acostumado, mas são normais. É isso, é um absurdo, né? O engraçado nos Titãs, assim, é que os 8 pensam, né? Maneira de trabalhar deles, não se preocupam, assim, de repente fazer uma música que poderia agradar todo mundo. Eles são pessoas que, quando eu fiquei parado na televisão, foram pessoas que lembraram de mim. Tecnicamente, musicalmente, os Titãs hoje, eles não são totalmente aprimorados. Mas eles são lapidados. Quem era quem? Eu nunca sabia quem era quem. Falei, nossa, quanto homem junto. Tudo bem, tá lá no show, claro, o show tem que fazer festa. Então, ótimo, fazemos festa. A hora que não tem que fazer festa, não faz festa, maravilhoso. É que é engraçado você sair com os Titãs, que todo mundo fala demais, né? Então é o Branco falando pra caramba, né? O Arnaldo. O Branco é China. Eles são maravilhosos. O Marcelo é Márcio. Sempre estão do meu lado. O Paulo é Lipo. Não acho eles arrogantes. Comigo, assim, no começo eles me chamavam de Atlas. Às vezes o Britos tá um pouquinho mal-humorado, o Charles também é meio... tal, mas são todos... Depois da terceira cerveja fica todo mundo bem. Então, no princípio, que dá até para desconfiar. Muito, hein? A gente às vezes é absurdamente inconveniente. A gente já brigou tanto, a gente já teve tanta vontade de matar o outro. A gente se une para, entendeu? Se fortalecer no que a gente domina. Nem sempre você anda com o mesmo cara. Graças a Deus, né? É assim mesmo. Com certeza. Subgrupos intercambiáveis. Tem muitas opções, né? Existe um pouco essa coisa. Mini turmas, que vão variando. É possível. Sai alguma coisa daí. A gente faz votações, né? Você imagina que não dá. O trajeto impõe que a gente vote. Sempre acaba 4-4. Isso é um estigma que a gente tem. Ou então é 7-1 e é mais complicado ainda. Às vezes você tem que conquistar o espaço da palavra no grito. A gente já desenvolveu quem fala mais alto. A gente sabe usar muito bem essa integração dos Titãs como indivíduos diferentes. Fora do trabalho a gente tem um relacionamento normal. O que segura tudo, afinal, é que a gente é amigo. Esse jogo de cintura, eu acho que talvez seja o exemplo mais interessante para ser seguido. A gente também tem uma admiração mútua, eu acho, entre os Titãs. A gente trabalha assim, é incrível, não sei como funciona. A gente brinca às vezes que não é tanto um fenômeno musical. Tem um bom humor. Um fenômeno de outra ordem, assim. Sociológico. Existe um humor, assim, na nossa relação que a gente se diverte muito. Bom, eu acho que isso é bom, cara, porque eu acho que se a gente fosse a banda que se reúne para grava o disco de banda, depois se encontra, eu acho que isso é uma coisa difícil de você depois ter um mínimo de sintonia. Não sou casado com os Titãs, convivo com eles e trabalho. É legal você dividir tudo, a banda já divide tanta coisa junto. A gente é uma turma, assim, são 8 caras, a gente chega em qualquer lugar,
é meio esquisito. De repente a gente se toca que a gente está berrando. Condena as pessoas a ouvir. Com o garfo em cima do outro e todo mundo olhando. Que absurdo é esse? É uma coisa assim, né? Um jogo, assim, tenso às vezes. Atualmente a gente entrou numa harmonia que é muito legal. A gente foi aprendendo... É um aprendizado, né? Estratégias de lidar com isso. Não deixa de continuar discutindo, divergindo, mas existe já um pouco de amadurecimento em 10 anos de relação, né? A gente tá porque tá afim de estar junto, porque senão já podia ter